uma coisa, assim, ao mesmo tempo, um filme como Santiago, ele abre possibilidades e fecha todas as outras, entende? Ele é, ao mesmo tempo, um filme que me fez fazer uma coisa diferente de tudo que eu tinha feito, diferente de tudo que as outras pessoas tinham feito. E ser diferente não significa que seja bom, mas é diferente. Né? É um filme original. Então não dá mais para voltar e fazer filmes que não tenham esse grau de experimentação sabe, de camadas e voltar para a simplicidade de filmes como o do Lula, como que são, de certa maneira, simples, assim. Tem poucas camadas, tem poucas... Isso me interessa menos. Me interessa mais, hoje em dia, muito mais do que o tema, me interessa a construção, né? Então, qualquer coisa que diga respeito à construção de um filme, isso sim me interessará. Contanto que essa construção seja uma construção minha, assim, em que eu possa dizer, bom, dessa maneira ninguém fez antes. Talvez porque o mistério não esteja no outro, mas na construção sobre o outro. Dúvida, eu acho. Acho que o Santiago é mais um filme, é um outro, que já é o outro próximo, né? Não é o outro distante. E ao mesmo tempo que o filme fica pronto, você sente uma grande euforia e ao mesmo tempo, para usar a palavra, uma grande melancolia. Vem tudo junto, porque você sabe que você chegou lá, né? Você fez uma coisa única, mas como é que você vai fazer a outra coisa única, né? Como fazer a próxima? É difícil isso, né? Os filmes são muito diferentes em qualidade e em importância. Mas eles são muito parecidos na sua forma de serem feitos e no que representaram para cada um dos realizadores. O Cabra foi a mesma coisa, né? Um filme que ele ficou 20 anos praticamente, né, para fazer e quando fez, sabia que aquilo era uma coisa que só ele podia ter feito. E aí entrou, você pode até falar sobre isso depois com ele aqui, entrou num processo de aridez, né? Quer dizer, o que eu faço depois disso? E levou 10, não mais, 13 anos para fazer o Santo Forte. Ainda que ele tenha feito coisas boas, porém pequenas, nesse intervalo. Mas veio isso, quer dizer, veio assim, o filme em que ele conseguiu dizer o que ele precisava dizer da maneira como ele pensou em dizer e só ele podia dizer. Depois disso veio um momento de perplexidade. Faço o que agora? Né? Justamente porque são dois filmes sobre o cinema, né? Também, né? Sobre a gente, né? Sobre a gente, sobre formas, né, de construção. Sobre a gente. Então, tá complicado isso. É por isso que eu queria uma revista. Me ajuda muito. Só para fechar, então, João, eu queria duas observações sobre o trecho do Santiago. Que eu acho que além do tamanho que esse filme ocupa, assim, existencialmente em você, na sua obra, eu acho que esse filme tem uma função ética, estética e política fundamental, né? Que não é só, não passa só por assumir uma posição de classe, uma posição de poder, quer dizer, explicitar toda a relação entre entrevistador e entrevistado é uma relação de poder, sempre, né? Como a questão dessa reflexividade, né, do filme, essa suspeita, né, sobre as intenções e estratégias do documentarista, e sobre uma coisa muito importante e hoje muito um pouco vilipendiada, que é a dimensão da seletividade do olhar. O filme todo é muito pautado não só pelos critérios do respeito, do recato, do decoro, mas também de um olhar rigoroso, preciso, né? No momento em que as pessoas filmam sem parar e parece que sem olhar no visor da câmera. Então, quando você faz uma autocrítica de que você era muito controlador, né, nessa dimensão da primeira filmagem de Santiago, também queria te perguntar até que ponto esse controle também excessivo não é enfim, uma questão de índole e também uma questão de condição de produção. Afinal, você estava filmando em negativo, né? Você não estava filmando em vídeo. E isso muda. Muda sim. Muda porque você tem que escolher, né?
Você tem que escolher o que filmar e o que não filmar, porque se você filmar aqui, significa que vai faltar negativo para você filmar acolá. Os aparelhos digitais são um pouco máquinas de não escolha, né? Você não delibera, porque você pode filmar tudo, né? A fita é barata e pode ser filmada por cima se o material não fica bom. Então, você sai filmando sem nenhum critério, sem nenhuma deliberação. O essencial, na hora que você faz uma imagem, é saber por que você está fazendo ela, né? Então, eu acho que o Santiago tem essa... Enfim, de fato, eu nunca tinha pensado nesses termos, mas eu acho que há alguma virtude nesse excesso de cuidado do quadro, ainda que ele seja responsável pelo excesso de controle. Havia um imperativo estético da beleza, tem que ser belo, né? O que eu não acredito mais, mas eu acredito sim que é preciso ter controle, no sentido em que o filme tem que estar na mão do diretor, quer dizer, não pode ser uma coisa inteiramente arbitrária e depois eu resolvo na ilha de edição. Não. Você pode filmar com a câmera na mão, você pode não se importar com a luz, você pode não se importar com o enquadramento, mas você tem que saber por que você não está se importando com a luz e por que você não está se importando com o enquadramento. No filme do Lula não é importante. E, de fato, enfim, se o Lula me permite entrar com uma câmera dentro do avião e eu não posso entrar com um equipamento de som, vai a câmera com o seu microfone, na luz possível, e vamos fazer a imagem possível, né? A imagem possível é bonita, porque a outra não existe, é só essa que existe. No caso do Lula, você não tem alternativa. Ou você faz assim ou você não faz. Há uma beleza na escolha de fazer, né? Eu quero fazer essa imagem, porque eu acho que isso é importante. Mas eu sei muito bem porque que eu estou filmando desse jeito no filme do Lula. E sabia muito bem porque estava filmando o Santiago daquela maneira, né? O que eu acho, antes de passar a pergunta para vocês, o que eu acho interessante, que você diz, é que Santiago é um filme político. Eu tenho a impressão que ele é, sim, talvez mais político do que o filme do Lula. Porque é uma política do olhar. Porque né? eu acho que é isso, é uma política de como ver as coisas. E de como desconfiar delas, e de como não saber direito o que você está vendo. E não é assim uma tentativa minha de dizer para vocês, desconfiem só por desconfiar, porque as pessoas estão mentindo sempre para vocês. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas tentam dizer a verdade. Mas o que é a verdade? Eu mesmo não sei mais o que é verdade em certas imagens aqui, porque se passaram 13 anos. Eu realmente não sei se aquela água, enfim, é vento ou se é uma mão. Desconfio que seja uma mão, mas eu não tenho certeza. Eu não sei mais... Entendeu? Isso é que era interessante ao rever o material 13 anos depois, eu não sabia direito o que eu estava vendo. Não sabia se eu estava vendo uma montagem, uma ficção, uma cena armada, ou se eu estava vendo alguma coisa que acontecia espontaneamente diante da câmera. Então, quando eu digo é preciso desconfiar de tudo, que é a frase que viria depois, ali naquela sequência, de fato é preciso desconfiar de tudo, porque eu mesmo desconfio do que eu filmei. Né? E isso eu acho que isso sim é que é política. Por isso que eu digo que política é muito mais uma questão de forma do que de conteúdo. Quer dizer, se você altera radicalmente a forma, você diz coisas novas sobre temas velhos. Mas dizer coisas novas sobre o poder, dizer coisas novas sobre a violência, isso sim é original. Né? E não fazer mais um filme que diga a mesma coisa sobre a violência. Para quê? Né? Então, eu acho que sim, eu acho que ele é político. E eu acho que ele tem uma armadilha, que eu acho que você percebeu bem em algo que você escreveu sobre o filme, que é o da vaidade, não tem como fugir dela. Quer dizer, ou você fala do filme... Você impressionou com isso, né, João? Não, mas é porque... Eu me impressiono porque é uma coisa que me incomoda muito, entende? Me incomoda demais.